Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos estudando o capítulo Crescimento Populacional. Vamos ver agora um pouquinho sobre a pirâmide populacional. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem junto comigo o texto que fala sobre a pirâmide populacional. Interpretar informações demográficas muitas vezes é uma tarefa difícil, pois são representadas por indicadores numéricos, como as taxas de natalidade e mortalidade que estudamos anteriormente. Para facilitar a leitura e a interpretação dos dados sobre o comportamento ou mesmo sobre as características de determinado período de uma população, os demógrafos criaram gráficos, que são representações que podem ser compreendidas por meio da comparação de informações gráficas, como barras e colunas representados por cores diversas. Veja aqui, um desses gráficos é a pirâmide populacional ou pirâmide etária, que representa o conjunto da população de um território distribuída por gênero e por faixa etária, feminino, masculino e a idade. Vamos ver isso aqui na prática, observando o gráfico. Vou mostrar aqui, olha lá. Observe ao lado a pirâmide etária brasileira com dados estimados para 1950. Então, veja aqui a população brasileira aqui, ó. 8,4% da população tinha o quê? Entre 0 e 4, masculino, ok? 0 e 4 anos. Aqui, ó, o masculino e o amarelinho, feminino, certo? Aí, quando vai indo de 5 a 9 anos, percebam que conforme a pessoa vai ficando mais velha, vai, obviamente, diminuindo a pirâmide. A pontinha da pirâmide vai ficando mais estreita. E dá para comparar aqui onde que tem mais homens ou mulheres, né? No masculino ou no feminino. Isso aqui nós estamos falando de 1950. Olha aqui embaixo a pirâmide de 2019. Veja o que aconteceu com a pirâmide. Vou colocar as duas assim para ver se vocês vendo as duas juntas. Olha lá. Opa, mudei sem querer, pessoal. Desculpa. Vou mudar aqui, voltar ao que estava. Aqui. Veja lá o que aconteceu. A idade das crianças. Olha aqui a faixa etária aqui no meio. Estão vendo que a pirâmide ficou como se fosse... Parece que o formato aqui de uma coxinha, né? Aqui o meio tá mais gordinho. Ou seja... diminuiu a quantidade de nascimentos e a população foi ficando mais velha, entenderam? Então, aqui dá para ver bem a quantidade de pessoas que nascem, quantidade de crianças, e olha aqui a quantidade de crianças. Olha como diminuiu. Aqui no meio, ó, vocês percebem que ela vai o quê? Ficando mais fina, o formato de um triângulo bem certo. Aqui não, no meio ela faz aquela abaulação aqui, esse gordinho aqui, porque mostra que a população jovem está maior e os mais velhos também. Olha aqui como é que foi, a expectativa de vida foi aumentando, entenderam? Então veja aqui, a pirâmide etária representa a quantidade de homens à esquerda e de mulheres à direita por faixa etária. Assim, por meio da leitura da pirâmide etária, podemos ter informações sobre a estrutura da população por gênero e faixa etária. Quando a base da pirâmide for mais larga, significa que há maior quantidade de crianças. Quando for mais estreita, indica que há menor quantidade de crianças. Isso foi o que nós fizemos na interpretação dessas pirâmides. Observe ao lado a pirâmide etária brasileira com dados de 2019. Nós já fizemos essa análise e percebemos bem o que está explicando aqui, que a pirâmide de 2019 tem a base mais
estreita se comparado com a pirâmide de 1950, que tem a base mais larga, ok? Então vamos aqui para a próxima sessão. Continuar a leitura sobre as pirâmides. As duas pirâmides não são iguais, pois o número da população se altera constantemente. Todos os dias há pessoas que nascem e que morrem, há imigrantes que chegam ao Brasil. Em função disso, é que especialistas afirmam que a população é dinâmica, ou seja, um entra e sai de pessoas, uma mudança de pessoas, então está sempre dinâmico, modificando. Na pirâmide de 1950, a base é bem mais larga, indicando que a taxa de natalidade é maior. O corpo da pirâmide é mais estreito. É nessa faixa que estão os adultos. O topo estreito indica que a população idosa é menor, que é o que nós vimos, olha. A pirâmide vai lá, fica fininha aqui, né? Mais estreito. E aqui, maior, tem muitas crianças, ok? Na pirâmide etária de 2019, a base da pirâmide é mais estreita, que indica que o número de crianças é menor. O maior grupo de habitantes se concentra na faixa etária entre 10 e 39 anos. A partir dessa faixa, o formato da pirâmide começa a se estreitar, indicando a redução de pessoas nas faixas com idade mais elevada, mantendo-se assim até o topo. Então, mostra bem na outra pirâmide que nascem menos crianças. Então, aqui tem o crescimento do que já tinham nascido aqui nessa época, né? E aí a quantidade de idosos que continua diminuindo, que é a ordem natural da vida, ok? Mas que a natalidade, ou seja, a base, ela é menor, diminuiu a quantidade de nascimentos. O estreitamento da base entre as duas pirâmides indica a expressiva redução da taxa de natalidade, ou seja, há menos nascimentos. Essa informação indica que a população brasileira está envelhecendo. Continuando aqui. Opa, passei muito. Essa tendência está comprovada na pirâmide etária de 2019. Pois as faixas etárias que caracterizam os adultos apresentam maior volume de habitantes que as de crianças. Daqui a alguns anos, haverá maior volume de habitantes nas faixas etárias mais velhas e caso a taxa de natalidade continue a diminuir, o Brasil enfrentará os mesmos problemas que alguns países, como a Itália, já enfrentam. Um desses problemas é a falta de mão de obra para o trabalho. A Itália, já há alguns anos, possibilita a cidadania italiana para os descendentes, pois apresenta falta de mão de obra para movimentar as atividades econômicas. Por quê? Tem muitos idosos, poucas pessoas trabalhando, os idosos estão aposentados, tem poucos jovens, pouco trabalho e sobram empregos, ok? Para saber mais, no estudo demográfico, as faixas etárias estão assim identificadas: crianças no nascimento até 14 anos, jovens 15 a 24 anos, adultos 25 a 64 anos e os idosos, aqueles acima de 65 anos, ok? Vamos então agora ao de olho no local. Que tal conhecer a pirâmide etária do município onde você mora? Agora é a sua vez. Você vai pesquisar no site do IBGE a sua cidade, vai procurar aí o índice da sua população e você vai encontrar lá no item população a pirâmide etária de 2010 do seu município, ok? As informações do seu município são as coloridas
E aqui neste espaço, você vai desenhar a pirâmide etária do seu município. Como que é o formato dela? Igual a de 1950 ou a de 2010? Como que está o formato da pirâmide do seu município? 2. Qual é a quantidade de crianças entre 0 e 4 anos? Essa informação é importante para a prefeitura? Por quê? Sim, nós temos uma informação bem importante, porque a quantidade de crianças que estão nascendo significa que mais para frente teria mão de obra ou não. Se não tem criança, mas no futuro terá mão de obra? Não, como a gente viu em alguns países da Europa. Mão na massa. Cite os 3 fatores que fazem com que o número de habitantes de um determinado lugar mude. O que pode acontecer ali? Migração, o que mais? O nascimento, morte. Então vamos colocar aqui número 1. O que pode determinar isso? Devido ao número de nascimentos, mortes e migrações. Ok? Número 2. Relacione a primeira coluna com a segunda. Então veja aqui, vão acompanhar com o mouse, tá bom? Vou aumentar aqui. Vamos ler o texto e encontrar a resposta. Indica quanto uma população diminui ou aumenta. Aqui nós estamos falando da taxa de crescimento natural. Indica quanto uma população diminui ou aumenta. Segunda frase. Indica o número de pessoas que falecem. Taxa de mortalidade. Aqui. E a última, indica o número de pessoas que nascem. Taxa de natalidade. Ótimo. Ok? Então vamos aqui ao exercício número 3. Observe a pirâmide etária do Brasil prevista para o ano de 2050. Olha como que está o formato da pirâmide. Quase que a quantidade de crianças, jovens. Viram bem como teve uma modificação em relação a que nós vimos em 2010? A projeção indica que no futuro o Brasil será um país com maior número de idosos. O que pode acontecer com o mercado de trabalho nesse caso? Vai o quê? Faltar mão de obra, como nós vimos. Como o número de idosos será maior, o número de jovens será menor, então no mercado de trabalho faltará mão de obra. Vamos aqui registrar. O número de pessoas disponível para o trabalho será menor. Então percebam bem como é importante o trabalho do censo para as organizações governamentais, para a administração do nosso país. Certo, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos em breve em mais aulas. Tchau, tchau. Cuidem-se.